E aí galera, aqui quem fala é o Caveirinha com mais um vídeo. E dessa vez aqui estou trazendo pra vocês aquele segundo episódio daquela série Survival bem louca. É isso aí galera. E por que eu comecei dentro dessa caverna? Por quê? Porque eu vou dando uma minerada aqui. Até eu fiz esse túnelzinho aqui. O túnelzinho ficou bem grande lá na frente também. Mas eu gostaria de falar pra vocês que ocorreu um pequeno bug aqui naquele mundo. E o E eu perdi ele. E por que que eu tô no Command sem shaders? Como eu perdi aquele mundo lá, e ficou, eu tô jogando nesse mundo. Se vocês escutarem alguns barulhos aí de fundo, é porque meu irmão tá gritando ali. Então vamos continuar. Eu perdi aquele mundo, né? Aí eu comecei já a fazer as coisas básicas como a gente tinha no outro, que é a casinha, a- aquela parte da mineração. E hoje eu vou mostrar pra vocês do jeito que eu faço a mineração. Deixa eu só ver se tá gravando aqui, tá gravando. E vamos aqui então. Olha o que eu achei, galera. Eu tava minerando aqui na boa, eu resolvi pegar em vídeo com vocês. E não foi só aqui que eu achei não, galera. Aqui dá pra fazer uma picareta. E tem ali na frente também que eu encontrei. Bem aqui no cantinho. Deixa eu só tirar essa pedra aqui que eu tô com medo de morrer. É que é bem ali, ó. E aqui eu achei dois. E eu achei mais ainda, galera. Deixa eu pegar aqui. E vamos vazar daqui porque tem muito mob ali pra frente. E ali na frente eu achei dois. Desculpa por isso. Minha voz tá meio... Olha lá onde tem um zumbi, ó. E aqui na frente, galera, eu tava minerando, fazendo esse túnelzinho aqui bem maroto, bem grandão mesmo. E eu tô lá, né, pá, minerando de boa. Quando eu cavo assim, tava muito escuro. Eu coloco a tocha assim, eu olho, mais diamante. Aqui tem, parece que é três, na verdade, eu não sei, deixa eu ver aqui. Isso, mais três. Muito bom. Eita, que susto. Deixa eu dar uma iluminada nisso aqui para não nascer monstro aqui dentro. Aqui, 4 diamantes. E agora nós estamos com 9. Então, galera, eu vou chegar lá na base lá. E eu já volto. Já volto. Bom, galera, aqui eu voltei para mostrar para vocês o tanto que eu cavei. Eu cavei isso aqui tudo. E mais um pouco lá pra lá. Só que eu vou mostrar mais no próximo vídeo. E eu vou estar ensinando a vocês um jeito bom de pegar minérios aqui. Aqui eu achei duas galinhas. Ih, então a galinha morreu. Ela deve ter bugado e morrido. Eu achei duas galinhas aqui. Eu minerei muito, galera. Não foi muito não, mas eu minerei um pouco. E eu peguei muita pedra mesmo. Porque hoje nós já vamos construir a nossa casinha bem louca mesmo. Eu fiz ela já no criativo lá, para não ficar, para não ver como é que ela ia ficar. Então vamos só pegar isso aqui, guardar essas pá aqui, fazer uma picareta, dar uma madeira. E vamos pegar essa madeira aqui. Essa madeira aqui, deixa eu ver o que mais. Só por enquanto. Vamos fazer uma picareta aqui. Tá. E vamos aqui colocar os vidros aqui para queimar, né? Porque eu vou precisar muito de vidro. Se você estiver escutando um barulho aí de fundo aí, me perdoe. Minha mãe está aqui meio que lavando roupa. Então vamos aqui, vou colocar aqui um pouco. Vou ter que colocar isso aqui, vamos colocar aqui embaixo tudo. Bom, galera, eu já separei o espaço ali que eu vou fazer, deixa eu só ver se tá de noite. Eu separei o espaço ali, vai ser bem ali naquele lugarzinho. E eu vou fazer a base aqui, e eu já volto. Bom, galera, voltei aqui, já fiz o alicerce aqui, né? Vamos só ali, vamos aqui então. Aqui eu vou subir uma, aqui eu vou, espera só um momento, aqui eu tenho que
pegar essa madeira aqui e transformar tudo. Eita, ficou um. Aí eu vou mover isso aqui. Vamos pegar esse daqui pra cá. Vamos fazer o piso aqui de 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 eucalipto. E eu vou fazer o piso aqui e vou colocar uma câmera rápida para vocês não ficarem vendo eu fazer isso aqui, que isso aqui vai ser muito chato. E eu tô achando que eu vou precisar pegar mais madeira. Então vamos só terminar esse piso aqui para ver como é que ela vai ficar o formato. Ela vai ficar um formato de L. Eu construí essa casa, eu achei ela muito interessante, muito bonitinha. E ela vai ficar muito legal mesmo. Uma casa de início assim, depois eu vou fazer uma casa melhor, talvez essa casa aqui eu vou poder subir mais andares nela, eu vou poder subir mais andares. Bom, me perdoe aí por esse barulho aí de fundo, que tem uns cachorros aqui na rua aqui que eu vou te falar, viu? Esse cachorro aqui não deixa ninguém gravar em paz. E eu arrumei a cama, galera. Como vocês podem ver ali, ó, eu arrumei a cama. O que você tá fazendo aqui, tro? Sai, sai. Bom, galera, eu vou dar um corte aqui pra mim começar a subir as paredes e eu já volto. Falou!
Bom, galera, eu terminei aqui, como vocês podem ver aqui. A casinha ficou bem da hora mesmo. Já é a segunda vez que eu tô tentando gravar isso aqui. Eita, meu Deus do céu. Não. Já é a segunda vez que eu tento gravar isso aqui. A primeira vez o não gravou o áudio. E vamos só matar isso aqui. Matamos. Susto. Nego do céu, não faz isso mais nunca. Vamos pegar a espada aqui. Aí, isso. Assassino de creepers. Então vamos mostrar aqui como é que ela vai ficar. Olha, duas vaquinhas, depois eu posso pegar elas. Aqui a casinha vai ficar com esse espaço aqui por dentro. Um espaço não muito grande, porque eu não gosto de fazer casa muito grande. Aqui em cima eu dei uma... Eu coloquei esses vidros assim pra ficar bem bonito mesmo. Ixi, tem muita vaquinha aqui, dá pra mim fazer uma grande... Uma grande... tipo... Reproduzir. Aqui eu tô pensando em fazer nessa parte de trás, pensando em fazer uma piscina. Ou não, né? Porque aqui dá pra gente pular aqui. Não sei se dá pra pular aqui. Pula. Eita, não dá pra pular. Ai, quase perdi vida à toa. E, foi só isso que eu trago vocês. Ah, galera, eu também estou pretendendo fazer, talvez nos próximos episódios, uma mob trap que ela vai dar muita flecha pra gente, muita pólvora também, pra gente fazer muita TNT. Eu gosto de explodir as coisas, eu acho muito legal. E depois eu vou estar movendo as minhas coisas para esse lugar aqui. E precisa muito, acho que precisa de uns 12 packs de pedra se eu for fazer de pedra. De madeira eu não vou fazer porque madeira eu já vou estar minerando lá embaixo mesmo e eu minero com túneis, então vai ser mais fácil de eu pegar pedra. Madeira aqui eu não vou pegar madeira porque vai ficar muito ruim. Então foi só isso que eu tô trazendo pra vocês. Deixe seu like, comente, adicione os favoritos. Se você quiser mais, se inscreva no canal. E é isso aí. Um grande abraço pra vocês. Falou!